tarde aos alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Sou Eliane Souza, vou ministrar a disciplina de gestão em segurança do trabalho e gostaria de fazer uma breve apresentação. Sou Eliane Souza, sou de Ibó, Bahia, moro a Petrolina há mais ou menos 12 anos e trabalho lá na área de segurança do trabalho. Formação acadêmica, graduando pós em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, graduada em Tecnologia em Segurança do Trabalho, graduada em Geografia e curso técnico em Segurança do Trabalho. Gestão de Segurança do Trabalho. Vou passar para vocês ministrar essa disciplina de gestão de segurança do trabalho e também mostrar para vocês a importância da gestão de segurança, das ações que envolve a gestão de uma empresa para que ela trabalhe com responsabilidade para tentar evitar todos os riscos que possam ocasionar em acidentes ou doenças ocupacionais em seus funcionários. SESMIT. SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O SESMIT, ele compõe uma equipe. Essa equipe, ela é distribuída por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e técnico em enfermagem do trabalho. Quando a empresa ela não tem o SESMIT diretamente na sua empresa, quando não tem a necessidade do SESMIT na empresa, aí a empresa entra com o SEST-TR externo, um técnico de segurança que vai dar consultorias na empresa, o médico do trabalho que vai na empresa fazer os exames periódicos e os complementares, e a empresa ela vai gerindo a sua gestão conforme a quantidade de funcionário que a mesma tem. O que é segurança do trabalho? A segurança do trabalho, ela é a ciência que atua na prevenção. Ela é uma ferramenta que ela vai trabalhar para que não ocorra acidentes e nem riscos ocupacionais. Para que a segurança do trabalho ela consiga fazer com que a empresa não ocorra acidentes, deve existir uma gestão de segurança eficaz. O que é risco? Risco é uma situação que pode causar um acidente ou uma fonte com potencial de causar danos à saúde, empresa ou ao meio ambiente. Então, o que é risco? Se nós temos um colaborador, esse colaborador ele está trabalhando em um setor com umidade, com água. E nesse setor dele, por exemplo, pode ser um setor de irrigação, aonde nós temos a casa de filtro e nessa casa de filtro tem que ter energia elétrica. O trabalhador ele sempre está de mãos molhadas, às vezes até acaba ocorrendo de se molhar e naquele ambiente vai ter, por exemplo, um motor sem uma proteção, ou que esteja com algum fio descascado. Então, nós já conseguimos ver que existe uma fonte com potencial de causar um danos à saúde. Então, o risco é uma situação, vamos dizer que uma condição insegura que esteja naquele ambiente e que pode proporcionar acidentes àquele colaborador ou qualquer pessoa que estiver exposto naquela situação.
Então, o risco, ele deve ser estudado, ele deve ser corrigido para que não ocorra o acidente de trabalho. E o que é acidente de trabalho? O acidente de trabalho é tudo que pode ocorrer em função a serviço no qual o trabalhador esteja para a empresa. Se o trabalhador ele estiver executando uma atividade dentro da empresa e naquela empresa ele se acidentar ou adquirir uma doença ocupacional, vai ser considerado acidente de trabalho. Então, no seu conceito legal, o acidente é aquele que pode ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause morte ou perda ou redução temporária da capacidade para o trabalho. Então, o acidente de trabalho ele ocorre e muitas vezes o trabalhador vem a óbito, outras vezes ele fica incapacitado para retornar ao trabalho e outras vezes ele tem uma incapacidade temporária. Causas de acidentes e atos inseguros. O que é atos inseguros? Então, quando nós estudamos a segurança do trabalho, nós sabemos que existem as causas dos acidentes. Então, o que é um ato inseguro? São comportamentos do trabalhador, do próprio indivíduo, da própria pessoa, que pode levá-lo a ter um acidente. É a maneira como as pessoas se expõem, consciente ou inconscientemente, a riscos de acidente de trabalho. Então, atos inseguros são todas as ações que ocorrem pelo próprio indivíduo. Quando o trabalhador ele trabalha de uma forma que esteja sem atenção, com exibicionismo, com brincadeira, não usar EPI, não seguir as normas internas da empresa, são considerados atos inseguros e que pode sim, com certeza, levar a acidentes de trabalho. Então, esses atos inseguros, como vemos aqui na imagem, são ficar junto ou sob cargas suspensas, usar máquinas sem habilitação ou permissão, lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimentos, não usar as proteções individuais, brincadeiras e exibicionismo. Ou seja, se você está numa atividade executando atividades em máquinas, você não deve fazer manutenções com as mesmas ligadas. Eu sempre, como profissional, eu recomendo todas as manutenções feitas com eletricidade ou com máquinas que também são ligadas a combustíveis, ou seja, que existe uma energia, essa pessoa deve desligar as máquinas, não deve trabalhar, não deve fazer manutenção dessa forma. Então, o próprio trabalhador, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter, eu sempre costumo falar que o trabalhador, ele tem que ter uma sensibilidade dele perceber, dele ter uma concepção dos riscos que estão ali ao redor e ele tentar levar esses problemas para a gerência, que é a gestão de segurança, para que a empresa possa ter conhecimento e corrigir esse fator de risco dentro da empresa.
Então, para que vocês possam prestar atenção e para concluir, atos inseguros é tudo que ocorre pela falta de atenção que ocorre pelo próprio trabalhador. Desatenção, exibicionismo, não usar o EPI, não trabalhar dentro das normas de segurança, que são as normas regulamentadoras, não trabalhar de forma a seguir as normas internas da empresa. Então, quando o trabalhador ele chega a fazer esse tipo de situação, a empresa não vai ter esse colaborador como um bom funcionário e vai ter ele como uma ameaça que pode trazer problemas futuros para a empresa e que as consequências não vai ficar só para a empresa, vai ficar também para o trabalhador, porque a partir do momento que ocorre o acidente e que ele fica incapacitado, não deixa de ser uma responsabilidade da empresa. Apesar que nós sabemos que quando o acidente do trabalho ocorre, no 15º dia, a obrigatoriedade de pagar os 15 dias de trabalho é da empresa. Do 16º dia em diante, o INSS fica responsável. Tá ok? Condições inseguras são aquelas que põem em risco a integridade física ou a saúde dos trabalhadores ou a própria segurança das instalações devido a defeitos de máquinas, equipamentos, processos de trabalho ou riscos ambientais não controlados. Essas condições inseguras é quando a empresa ela proporciona, independente que ela mesmo venha ter o conhecimento ou não. Porque quando a empresa ela não tem uma gestão eficaz, ela não vai reconhecer se em uma fábrica, no pátio de uma fábrica, na área de produção, em uma área de uma empresa, área agrícola, em campo, se eles não estão focados na gestão de segurança, como vão saber que existe um fator de risco que pode trazer danos para seu trabalhador nesse campo, se os mesmos não têm uma gestão de segurança que venha proporcionar segurança para seus funcionários? Então, a condição insegura é quando a empresa, ela, por exemplo, passa uma ordem para que o trabalhador vá executar uma atividade, por exemplo, em uma máquina. E essa máquina não está com os freios bons, precisa de manutenção. O trabalhador, ele tem a obrigação de passar para a empresa qual o problema que necessita ser corrigido. A partir do momento que o trabalhador ele passa para a empresa as necessidades de melhorias e correção através de checklists, através também de relatórios de segurança do trabalho, então a empresa ela fica responsável mais ainda por ela ter o conhecimento dessa necessidade. Uma outra situação que traz riscos é quando a empresa não tem sinalizações de segurança. A empresa deve existir, deve ter sinalizações, placas, bandeiras, que venha orientar o trabalhador de forma visual quanto ao risco. Porque existem setores de líquidos inflamáveis, por exemplo, que podemos ver lá na NR20, que fala sobre os riscos em abastecimento, em questão de produtos inflamáveis, gasolina, óleo diesel. Esses setores devem ter
suas proteções coletivas. E essas proteções coletivas extintor, classe B e C. Tem que ter também a placa de sinalização de acesso restrito, placas de segurança em relação a procedimento de emergência, ou seja, várias ações que devem ser feitas para que outros trabalhadores que não sejam dessa área não adentrem nesse setor. Por isso que as sinalizações, treinamento para ingressar naquela área, para trabalhar executando o abastecimento, como proceder em caso de um princípio de incêndio, mas para isso, aquele trabalhador que executar essa atividade tem que ter treinamento da NR20, tem que ter no setor placas de acesso restrito e também as placas de segurança. Condições inseguras, pisos fracos e irregulares. Existem pisos mal feitos, pisos com buracos, e esses pisos, dependendo da atividade que o trabalhador estiver exercendo, ele pode cair. Então, já pode ocorrer um acidente de trabalho. Falta de ordem e limpeza. Se naquele setor for desorganizado, cheio de produtos ou contentores espalhado para todos os lugares, ferramentas, o trabalhador pode tropeçar e cair, atingir com a cabeça em alguma máquina. Então, se o local não for organizado, não tiver ordem e também não existir a limpeza, vai também trazer doença ocupacional para esse trabalhador que vai estar naquele ambiente de forma incorreta. Instalação elétrica imprópria. Se a instalação elétrica tiver com os cabos que estejam ali, com fiação elétrica expostas, não tem disjuntor para em caso de emergência. Então, essa instalação elétrica defasada vai causar problemas, sim, para o trabalhador, riscos de choque elétrico. Ressaltando ainda que em relação à instalação elétrica, hoje o Ministério do Trabalho ele pede laudo elétrico, que está lá na NR10, para poder comprovar que a empresa de fato tem uma instalação elétrica equipada, bem feita e que não vai trazer risco para seus colaboradores, tá certo? Falta de proteção de partes móveis. Nós temos, por exemplo, tratores que têm implementos como árvores e que tem que ter uma proteção. Essa proteção, como do cardan, por exemplo, e outras partes, deve conter nas máquinas para evitar que o trabalhador se aproxime ou com a perna ou com o braço e venha a ser puxado. Então, se essas proteções, como também nós temos máquinas de furadeira, esmeril, todos devem ter a sua proteção para evitar riscos de acidente. A falta de dispositivo de segurança em equipamentos também é outro fator que não tem esse acionamento e por esse motivo os acidentes ocorrem sim. E toda a gestão da empresa deve ter conhecimento para que venha utilizar as ações de segurança para minimizar esses riscos ou neutralizar esses agentes de risco. Nós temos aqui os tipos de acidentes.
Nós temos o acidente de trajeto. O acidente de trajeto, ele fica caracterizado como o acidente que o trabalhador sai da sua casa, da sua residência até a empresa e da empresa até a sua casa. Se no percurso desse trajeto, ida ou na vinda, ocorrer o acidente, então esse acidente vai ficar caracterizado como acidente de trabalho. Acidentes atípicos são os acidentes que ocorrem pelo exercício em função da atividade na empresa. Então, esses acidentes, ele pode ocorrer por uma falta de atenção do colaborador ou por estar trabalhando em uma máquina que não esteja devidamente adequada, ou em um trabalho em altura e o mesmo não esteja com seu EPI, nós teríamos que falar para aquele trabalhador que ele não deve subir a uma altura mais de 2 metros sem o cinto paraquedista e o capacete. Então, quando a empresa ele coloca um funcionário para ficar exposto a esse risco, consequentemente, esse trabalhador está em risco de queda e acidente de trabalho. O acidente pessoal é aquele acidente que ocorre de repente, sem nenhuma intenção e sem nenhuma ligação com a empresa. Esse acidente pessoal, ele pode ocorrer quando ele chegou em casa às 7 horas da noite, às 8 horas, não necessariamente, não precisa ter ligação com a empresa, é um acidente pessoal, não tem nenhuma ligação com a empresa, ou seja, não é acidente de trabalho. O acidente de doença ocupacional é aquele acidente que o trabalhador adquire uma enfermidade, uma doença decorrente do trabalho que ele exercia. Por exemplo, o trabalhador que ele executa atividade em abastecimento com gasolina, ele está exposto ao benzeno, que é uma substância cancerígena, que pode causar câncer. Então, esse trabalhador, se ele não usar os seus EPIs adequadamente, ele pode obter uma doença. O trabalhador que ele executa atividades de pulverizações com agrotóxicos, com venenos defensivos agrícolas, ou seja, insumos agrícolas usados para as lavouras, para pulverizar. Se esse trabalhador ele respirar aquele produto quando estiver na aplicação, ele não estiver munido de EPI, esse funcionário vai desencadear uma doença. Então, essa doença, ela também é acidente de trabalho, porque foi ocasionada, ele obteve no seu trabalho. E nós temos também um fator pessoal de insegurança. Esse fator pessoal de insegurança é quando o trabalhador ele tem uma preocupação, ele brigou com a esposa, ou ele tem uma dívida e que tem pessoas que estão o cobrando, tem um familiar doente. E aí esse trabalhador, ele vai para a empresa com a cabeça voltada para o problema que ele deixou em casa. Então, quando o trabalhador ele vai executar suas atividades, porém, ele está focado, ele não está com atenção voltada para o que está fazendo, e sim para o problema que ele deixou em casa. Então, esse fator pessoal de insegurança vai ocasionar um acidente de trabalho dentro da empresa. Por quê? Porque ele está executando atividades sem estar com atenção.
Então, quando isso ocorre, o que nós profissionais de segurança devemos fazer? Devemos deixar aberto para que esses trabalhadores venham a nós, profissionais, representantes da segurança, da gestão de segurança da empresa, e vamos tentar entender o porquê daquela falta de atenção, o que é que está levando essa pessoa a não produzir da mesma forma que ele produzia. Daí, nós iremos concluir que, quando tiver com esse problema, o trabalhador ele deve tentar não ir trabalhar. Porque é melhor o trabalhador chegar em casa com segurança do que ele ir e se acidentar. Então, se o trabalhador psicologicamente, emocionalmente, ele não está bom, ele não está bem, o correto é ele buscar um meio de buscar as soluções externamente para retornar para a empresa com a cabeça leve, sem esses problemas, para não causar mais outro problema na vida dele, que seria um acidente ou uma doença ocupacional. Meus queridos, caso não estejam entendendo, se caso houver alguma dificuldade ou que vocês queiram que eu esclareça mais ainda as informações, vocês deixam a mensagem e aí eu vou estar respondendo posteriormente, tá certo? Então, nós temos, como profissionais, saber que a empresa ela tem uma obrigatoriedade a ser seguida. E onde nós podemos ver essa obrigatoriedade? Por exemplo, na NR6, essa norma sobre EPI, então, vai falar sobre o equipamento de proteção individual. O EPI é todo dispositivo com a finalidade de proteger a integridade física do trabalhador. A NR6 ela foi constituída pela Portaria 3.214/78. E essa norma, essa NR6, ela é quem traz essa obrigatoriedade que a empresa ela deve adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Ou seja, um eletricista, ele vai executar uma atividade, ele precisa de um EPI eficaz. A maioria dos eletricistas trabalha também não só com risco de eletricidade, como também com risco de altura, de queda. Então, além dos EPIs para eletricidade, também nós temos que ter o EPI contra risco de quedas de objeto, que seria o capacete e o cinto paraquedista. Então, a empresa deve doar o EPI para seus funcionários. Cada atividade vai ter um tipo de risco e o EPI deve atenuar os riscos dessas atividades. A empresa deve exigir o uso, ou seja, nós, técnicos de segurança, vamos fazer visita nos setores. Encontramos um colaborador sem o EPI. Então, nós temos que ir ao encontro do funcionário e perguntar o porquê ele não está usando o EPI. Porque quando o trabalhador ele recebe o EPI, ele assina uma ficha de entrega de EPI. Então, ele assina essa ficha, lá tem a data de entrega do EPI e tem um termo de obrigação, de obrigatoriedade que aquele trabalhador ali vai ter com o seu EPI, de zelar, de guardar e de usar esse EPI. Então, a partir do momento que ele não está usando o EPI, ele está
fazendo, né, um ato inseguro, porque ele não está seguindo as normas de segurança, está quebrando as normas internas da empresa e ele também assinou um termo. Então, como gestão de segurança, o que nós profissionais devemos fazer quando isso ocorre? Nós devemos aplicar advertência verbais para esses trabalhadores. Se já for reincidência, nós então iremos aplicar advertências escritas. Então, todo profissional que atua na segurança do trabalho deve saber que nós, técnicos de segurança, temos que fiscalizar. Ou seja, a gestão, muitas vezes, de segurança na prática está nas mãos do técnico de segurança do trabalho, porque a empresa vai entrar com a organização e com a parte financeira. Nós, profissionais, vamos entrar com a parte de gerir, de atuar, de fiscalizar, certo? Então, continuando, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Ou seja, qual é o órgão competente aprovado? É o CA, o Certificado de Aprovação. Todo EPI deve ter o CA, que é o Certificado de Aprovação. No CA, lá vai vir uma numeração que quando você faz uma pesquisa daquele CA, você vai ver qual a finalidade daquele CA, qual a marca daquele CA e qual a validade daquele CA, que você vai encontrar em óculos de segurança, botas de segurança, luvas de segurança, bonés de segurança, nos protetores concha, nos protetores auriculares, você vai encontrar, tá certo? Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, o próprio empregador ele vai substituir esse EPI quando ele não estiver mais adequado para o uso. Responsabilizar pela higiene e manutenção periódica. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, ou seja, fez a compra desse EPI, houve algo que está irregular, então a empresa vai entrar em contato para falar sobre esse assunto, qual seria o problema que estaria irregular. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador. E aí você pode ser adotados livros, fichas ou em sistemas. No caso, nós fazemos fichas individuais. Cada trabalhador lá tem o seu nome, o nome da empresa, a data de admissão, qual a função. E vamos ali descrever o EPI, a descrição do EPI, a quantidade, a data de entrega, o CA e a assinatura do funcionário e mais abaixo o termo que o mesmo assina quando recebe esse EPI. A gestão de segurança e saúde do trabalho é composta de regras e procedimentos que, quando aplicados, preservam a integridade física de cada colaborador por meio da identificação. Ou seja, a partir do momento que o técnico de segurança, nós estamos falando da gestão de segurança. E quem é que vai viver a gestão de segurança? Quem é que vai praticar a gestão de segurança? Quem vai levar para os funcionários a gestão de segurança? O técnico de segurança da empresa. E ele vai
ele vai visitar os setores. Ele vai visitar o campo, o setor de produção, onde ele vai ver o trabalhador executando as suas atividades. Então, ele vai poder perceber se o trabalhador está devidamente equipado, se está usando o EPI de forma correta, como também ele vai identificar o setor no qual o trabalhador está executando a sua atividade. Muitas vezes, a ocorrência do acidente não é pela questão que o trabalhador não esteja usando o EPI. O que favorece também o surgimento das doenças ocupacionais e dos acidentes é o ambiente aonde o trabalhador está inserido. E aonde o trabalhador está inserido? Qual o setor? O trabalhador, ele pode estar em uma área pulverizando sem seus EPIs. Ele pode estar trabalhando em uma área onde esteja chovendo, ali a céu aberto, ele está levando aquela chuva. Ele pode estar trabalhando em um ambiente como cerâmica, construção de blocos, aonde tem uma temperatura projetada, O trabalhador, ele pode usar ali, ele pode trabalhar ali sem um EPI específico para a temperatura. Ele pode subir no forno sem estar usando o capacete. O pessoal que trabalha fornando e desfornando os blocos pode estar entrando nos fornos sem estar usando o capacete? Se lá de cima pode cair um bloco na cabeça do trabalhador? Então, quem vai identificar esses riscos? O técnico de segurança do trabalho. Então, a finalidade é preservar o trabalhador para que ele não adoeça e não tenha acidentes. Então, para que essa eliminação ocorra, deve existir a identificação. E quem vai identificar? É o técnico de segurança a partir do momento das suas inspeções realizadas. O técnico de segurança, ele não pode ficar dentro do escritório. Não existe técnico de segurança dentro do escritório. O técnico de segurança, ele deve ter como objetivo a eliminação ou controle dos riscos inerentes aos processos de trabalho. E ele só pode fazer isso a partir do momento que ele vai a campo, aonde ele vai nos processos produtivos, aonde está tendo a produção, aonde está o pessoal trabalhando. Porque a finalidade da contratação do técnico de segurança é para isso, é para ele estar buscando, ele vai estar buscando assegurar os setores e os ambientes de trabalho e funcionários da empresa. Então, nós temos um setor de um packing house e que lá nós temos vários ambientes. Então, nós temos que estar ali buscando. Temos que estar na área de embalamento, na área de recepção da fruta, na área aonde são armazenadas para refrigerar essas frutas. A partir do momento que o funcionário está ali trabalhando com levantamento de peso, aonde entra a ergonomia, o trabalhador, nós como técnico de segurança devemos estar orientando para que esse trabalhador ele execute as suas atividades de forma correta, para não dar um problema na coluna e para que no final do dia ele não vá para casa doente. Então, quem vai fazer a gestão de segurança, quem vai compor as ações para eliminar os riscos da gestão de segurança do trabalho de uma empresa, somos nós, técnicos de segurança do trabalho. Nós temos que ter esse compromisso.
Medidas preventivas que minimizem as causas dos acidentes e doenças pessoais e materiais. Então, as medidas preventivas, visitas nos setores, emitir relatório de inspeções, sempre deixar os setores com placas, sinalizações, acessos restritos, somente entrar pessoas autorizadas que foram treinadas. Sempre está verificando a questão de riscos de incêndio, sempre verificar também as manutenções das proteções coletivas, que são os extintores, sempre ver se estão em dias, porque em caso de um incidente, de um princípio de incêndio, se caso ocorrer, pode existir, o risco, que sabemos que pode ter perca de bens materiais, pessoas que podem passar mal no momento da situação, da ocorrência. Então, essas medidas, elas devem ser feitas, elas devem ser relatadas através de relatórios e passado para a gerência, para que todos que envolvam a empresa tenham conhecimento realmente, de fato, da situação da empresa. Se a empresa está andando bem, se tem algo que deve ser melhorado, e ali você vai colocar no seu relatório os responsáveis, as causas, as pessoas responsáveis e o prazo para cumprimento da correção daquela não conformidade encontrada nos setores. Conseguir que cada colaborador, no âmbito de atuação, seja responsável pelos princípios de segurança e saúde do trabalho e, consequentemente, pelos resultados que beneficiarão a saúde. Isso a partir do momento que a gestão de segurança, ele conscientiza os seus funcionários em relação ao uso adequado do EPI, esses trabalhadores eles devem passar pelos treinamentos, a integração ao entrar na empresa, periodicamente passar por palestras, DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Esse DDS você deve sempre estar fazendo, não necessariamente conforme os treinamentos, que são periodicamente, mas regularmente, porque existem várias situações que podem trazer o próprio trabalhador, como os vícios, por exemplo, da bebida. Muitas pessoas se excedem, ainda chega alcoolizado na empresa. Então, os DDS sempre informações em relação a câncer, como se prevenir, em relação a tabagismo, em relação ao alcoolismo, drogas em geral, prostituição, em relação a DST. Então, o DDS é uma ação simples e que pode sim conscientizar o trabalhador e, com isso, conscientizar e de nós termos futuros trabalhadores que não se arriscam e que vão retornar para casa com a saúde, que é o mais importante. Ter o comprometimento de todos com a segurança e saúde do trabalho para garantir a sua eficácia. Eu costumo dizer que eu não faço a segurança sozinha da empresa. Eu preciso que o gerente participe, o administrativo participe, os fiscais participem, todos no contexto, todos que envolvem a gerência, todos ali da empresa e o trabalhador. O trabalhador, ele deve ter ciência de que ele foi treinado e executar o que ele foi treinado. Porque se a gente falar e não existir a contrapartida do próprio trabalhador dizer, não, eu não posso ir para tal setor porque lá não é o meu setor de trabalho. Eu não fui treinado para ir para aquele setor. Eu não fui treinado para pegar uma máquina, um trator. Eu não fui treinado para ir extinguir, apagar um fogo. Um princípio de incêndio. Então, o trabalhador ele tem que ter essa consciência. Ele tem que ser firme diante do que ele pode fazer ou não dentro da empresa. Por quê?
O ato inseguro também é quando aquele trabalhador ele não tem a segurança, ele não tem o conhecimento, ele não tem a habilidade e ele vai fazer algo para tentar ajudar, mas no fim acaba prejudicando a ele mesmo. Então é por isso que todos devem saber quais os seus deveres dentro da empresa. Da mesma forma que também ele vai saber quais são os direitos dele dentro da empresa. Utilizar os diversos meios de comunicação para conscientizar os colaboradores da importância da segurança e saúde do trabalho. Quais seriam as formas que nós teríamos para utilizar as diversas formas de comunicação? Treinamento, DDS, passar para eles o conhecimento visual das sinalizações. Essas são as formas da gente estar mostrando para ele a importância, os meios de informações para que eles venham obter a segurança do trabalho. Ter condições a todo momento de controlar as consequências de uma eventual emergência que, apesar de todos os esforços desenvolvidos para evitá-la, venha ocorrer. Quais seriam? Por exemplo, existem fábricas que trabalham com amônia. E amônia, às vezes, ocorre o vazamento. Então, o que é que o trabalhador deve saber? Nós devemos ter uma equipe de frente para fazer a evacuação desses funcionários, chamar a equipe preparadas para fazer a limpeza do ambiente, porque é tóxico esse vazamento de amônia e pode prejudicar todos em massa que estão ali naquele local. Então, imediatamente acionar a sirene de emergência, certo? Esses trabalhadores, eles já devem lá atrás ser treinados de como evacuar. Ou seja, tem também um princípio de incêndio. Uma instalação elétrica pegou fogo, já está ali adentrando para outros setores e o funcionário está num ambiente mais separado, mais distante, não está ainda sentindo o cheiro da fumaça, não está vendo fogo, o ambiente é fechado, a climatização através de ar-condicionado, então ele está ali isolado. O que é que a empresa, quais são as ações que a empresa deve ter para poder fazer uma comunicação? Através do barulho, nós iremos ter a sirene, nós iremos acionar a sirene. Muitas vezes eu oriento entre 3 a 5 chamadas para que o funcionário escute a sirene. Quando ele escutar a sirene, ele já sabe imediatamente que ele deve evacuar, sair da área. Então, se for em caso de amônia, esses profissionais devem sair do PEC, fechar a válvula por trás e chamar a pessoa mais indicada, a equipe externa, terceirizada, para poder fazer a limpeza do ambiente. Em caso de sinistro com incêndio, os trabalhadores eles devem passar por treinamento de combate a incêndio, evacuação de área, conhecer os extintores e saber quais extintores eles vão utilizar para poder combater aquele princípio de incêndio. E se esse incêndio não tiver mais como controlar, uma da equipe dos brigadistas, ele deve acionar o corpo de bombeiro o mais rápido possível, para que não venha a empresa ter percas materiais. O importante é evacuar, para poder todos os funcionários sair livremente com saúde. Porque o que importa é a integridade física do trabalhador. E segundo, aquela equipe vai ter o seu líder que vai delegar as ações e nessas ações eles vão lá dizer para o linha de frente ir pegar o extintor no setor
outro vai fazer a contagem das pessoas, outro vai ligar para o corpo de bombeiro e outros vai estar acionando o extintor para poder estar apagando o fogo, certo? Então, esses conhecimentos são necessários para que nós possamos começar a trabalhar na área de segurança do trabalho. Monitorar ou inspecionar constantemente todos os agentes de risco e medidas de controle, comprovando a efetividade. Nós temos que trabalhar com checklist, inspecionando. Se for transporte, os transportes, maquinários. Se for local de combustível, inspecionar se está tudo de acordo, se existe algum vazamento, a questão de instalação, se existe fiação elétrica descascada, se existe a parte do teto rachado, paredes, iluminação se está eficaz. Então, todo esse processo deve ser feito, corrigido, para que a empresa esteja totalmente apta, ok, para que não venha a ter nenhum problema de acidente com seus funcionários. Programas de segurança do trabalho. Quais seriam esses programas que todas as empresas devem ter? Diversos. Hoje nós temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele vai nesse documento falar sobre toda a programação de segurança, de saúde, colocar lá o controle do EPI, a eficácia, vai retratar a periodicidade de troca desses EPIs, ou seja, é um documento totalmente colocando a gestão de segurança teoricamente escrita dentro de um documento, certo? Nós temos também o LTCAT, que é um laudo das condições do ambiente de trabalho. Esse LTCAT também é exigido pela Previdência para comprovar se o ambiente e aquela atividade está de acordo com os preceitos da Previdência. Nesse documento, nós iremos identificar se o trabalhador tem atividades que sejam insalubres, que sejam perigosas, ou também se esse trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Hoje nós temos o E-Social. O E-Social, ele, desde 2014, que exige que ele entre em vigor, só que veio entrar em vigor em 2022, em 10 de janeiro de 2022, e teria o último prazo para que as empresas enviassem, que era 15 de fevereiro de 2022. O governo fez uma prorrogação, no qual agora em janeiro de 2023, todas as empresas vão ter que estar enviando esse LTCAT. Nós também temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e nesse documento, tudo que tange a questão da saúde do trabalhador tem que estar inserido. Risco do trabalhador, a exposição, qual a forma que a empresa usa para controlar, quais os tipos de exames que esse trabalhador deve fazer no ato da admissão, complementar e periódicos. Então, nós iremos debater esse assunto pessoalmente. Ele é muito interessante e que é importantíssimo que vocês tenham um conhecimento, mesmo que seja pouco, mas que vocês saibam o que é, o que significa, quem exige e, se não tiver, quais as penalidades que a empresa vai ter, certo? Alguns deles eu vou citar pessoalmente quando tivermos aula presencial. EPIs é o equipamento de proteção individual, e esse EPI, ele é
uma ferramenta importantíssima, porque ele vai proteger a integridade física do trabalhador. A NR6, conforme a portaria 3.214/78, é todo dispositivo com a finalidade. Ou seja, a empresa que estiver com seu trabalhador sem usar o EPI e ocorrer acidentes, as consequências para a empresa vai ser maior. Por quê? Porque ele não cumpriu o que determina a NR6, que é uma norma regulamentadora. E nós temos EP6, que são também dispositivos de proteção coletiva, ou seja, vai proteger o coletivo. Uma dessas proteções coletivas que nós temos é o extintor, bastante conhecida. O extintor, hidrantes, serve para quê? Quando a empresa tiver com o princípio de incêndio, esse extintor, ele vai ser utilizado para poder proteger a todos que estão no ambiente, porque ele vai conseguir apagar o fogo. Uma outra proteção também que nós temos são as sinalizações, placas. Placas também são proteções coletivas, porque a partir do momento em que vocês veem uma sinalização de perigo, de risco, vocês ali não vão entrar, porque vocês já estão vendo que existe algo que está evidenciando que ali não deve entrar. São essas sinalizações. Por exemplo, quando está ocorrendo uma obra em uma BR, em pista, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver cones que vão estar lá interrompendo a passagem. Isso significa que está tendo obra. Vocês vão ver o que estão fazendo ali, corrigindo, fazendo uma limpeza de um dreno, fazendo uma limpeza de esgoto na área urbana. E lá vai ter essas sinalizações, no qual, se você estiver dirigindo, você vai ter que reduzir e vai aguardar a pessoa que está lá à frente autorizar a sua passagem, porque a sua passagem, ela deve ser feita segura. É por isso que existem sinalizações, é por isso que existem as EP6, é por isso que existe o EPI. É com essa finalidade. Não é só para a empresa gastar o dinheiro só porque deve ter, não. Eles devem ter na empresa, deve ter sim na empresa, mas eles devem ser utilizados e os próprios funcionários devem ser treinados, ter o conhecimento para que os mesmos servem. Meus queridos, finalizamos aqui agora essa aula de gestão de segurança do trabalho. Espero muito que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido, porém, se os mesmos tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no grupo que eu estarei respondendo quando possível. Essa disciplina é bastante importante para que vocês dêem o primeiro passo de vocês como técnicos de segurança, uma área bastante abrangente. Só depende de cada um focar, de vocês dizer assim, eu quero, é o que eu quero, é ser técnico em segurança. Como é que eu quero dizer? Uma função que nós iremos ter, uma profissão louvável, porque eu costumo dizer com uma amiga minha, Cleciane, eu acredito que vocês a conheçam, ela é técnica de enfermagem, e eu sempre digo para ela, amiga, veja só, se todos forem por mim, não vai precisar de você, porque eu estou aqui para evitar que ocorra o acidente. Mas, quando o acidente acontecer, aí a minha amiga vai entrar para tentar corrigir, para levar vocês
para o postinho de saúde, para o hospital, para tentar ali fazer um curativo no ambulatório da empresa. Então, assim, eu sempre digo, é melhor a gente trabalhar para evitar. Vamos usar das informações que vocês receberam, usar os treinamentos, ficar sempre atentos para vocês não virem se acidentarem nem adquirir uma doença ocupacional. Certo? Então, meus queridos, uma boa noite, que Deus abençoe o final de semana de vocês. Estou aberta para qualquer esclarecimento, tirar dúvida de vocês, certo? E iremos estar no final fazendo uma prova de avaliação em relação aos assuntos da apostila e dessa aula. Então, que Deus abençoe vocês. Deus é bom o tempo todo e que eles estejam com vocês todos os dias e os momentos da vida de vocês, quando vocês precisar, quando vocês estiverem tristes, quando vocês precisar de uma palavra de um conforto, é só vocês olhar para o céu e ver que Deus está com vocês o tempo todo. Beijos, um abraço da Eliane.